Boa tarde, pessoal. Estou aqui hoje, também dia 1º de março, para fazer uma aula de ciências, né? Hoje eu vou estar em reunião com a escola e no momento da aula de vocês, vocês vão assistir a minha aula gravada, que vai estar postada lá na escola web para vocês poderem assistir. Mesmo porque o nosso assunto hoje de ciências é um assunto muito legal e é o primeiro assunto do nosso livro. Então, eu trouxe o assunto primeiro aqui na aula para vocês, e quando for na próxima aula de ciências, a gente inicia este assunto pelo livro, ok? Eu acho que vai ficar um pouco melhor para vocês entenderem. Então, eu vou compartilhar a minha tela para que vocês possam acompanhar a aula, tá? Ok, já estamos aí. Nossa aula de ciências hoje é a aula de número 7, tá? Aula de número 7, ciências, dia 1º de 3 de 2021, ok? Vocês podem anotar aí. E pela imagem já dá para ver que hoje nós vamos falar sobre animais, não é mesmo? Gente, tem tanta curiosidade, tem tanta coisa interessante para aprender sobre os animais. Eu adoro estudar sobre esse assunto, né? Aqui eu coloquei a imagem para vocês do reino animal, né? É uma parte da ciência que a gente estuda e que traz para a gente muita informação legal. Existe muita diferença entre os animais, muitas características, e vocês vão estudar todas elas. Aos poucos, nós vamos ver cada uma das características e diferenças, né, entre os animais. Então, começando, os animais são seres vivos. Nós já estudamos isso. O ser vivo, o que caracteriza um ser vivo? Ele nasce, cresce, reproduz e morre, né? Ele pode ter a capacidade de reprodução ou não e morre. Cada espécie possui sua característica. Então, cada ser vivo, né, tem a sua característica. Seja a cobertura do corpo, a cor, o tamanho, o tipo de alimentação, o ambiente em que ele vive, dentre outros aspectos. Então, gente, é uma infinidade de seres vivos que nós temos aí. E no caso dos animais, que são seres vivos, né? Eles vão ter características bem diferentes um do outro, né? Por quê? Porque eles comem de forma diferente, eles têm um corpinho diferente um do outro, eles têm o tamanho, né, diferente um do outro. Então, hoje a gente vai começar vendo, né, uma coisa muito interessante que é a cobertura do corpo dos animais. Os animais não são todos iguais, o corpinho deles. Cada um tem uma cobertura do corpo diferente. Coloquei aqui a imagem de uma onça. A onça tem o corpo coberto por pelos, não é mesmo? Ela é um mamífero. Tudo isso a gente vai estudar. Já o peixinho, por exemplo, ele não tem pelo, né? O peixe tem escamas. O passarinho não tem pelo e nem escama. O passarinho tem penas, né? Olha a pele do sapo. É uma pele lisa, né? Diferente. A pele, já a tartaruga, ela carrega aqui, ó, o seu casco. Esse casco tem um nome diferente que nós vamos descobrir na aula de hoje. Então é isso. O nosso assunto de hoje é como é a cobertura do corpo dos animais. O revestimento do corpo dos animais, ele varia de acordo com a espécie do animal. Mas ele tem 3 funções básicas, que é proteger o animal, manter a temperatura do corpo e facilitar a defesa do animal. 3 coisas que em qualquer caso de revestimento, né, a função é essa. Então, proteger o animal, manter a temperatura do corpo dele, porque ele vive direto na natureza, e facilitar a defesa do animal, a maneira dele se defender, ok?
Então, são 3 funções que, independente do tipo de revestimento do corpo do animal, esse revestimento tem essas 3 funções, ok? Há animais que são revestidos por pele e a pele pode estar de formas diferentes. Nós temos, por exemplo, a pele lisa, tá? Como nos anfíbios, que são os sapinhos, por exemplo. Com pelos, os mamíferos. Escamas, como os répteis e peixes. E as penas nas aves. Então, basicamente, né, os animais têm esses 4 tipos aí de revestimento. É o que a gente vai ver, tá? A diferença, a característica de cada um. Eu peguei alguns exemplos, tá, de animais para que vocês possam visualizar isso de uma maneira melhor, ok? Essas palavrinhas nós já vimos, né? Eu creio que vocês já tenham visto no segundo ano, né? Que são os mamíferos, anfíbios, peixes e aves, né? A diferença entre eles. E agora a gente vai ver aí sobre o revestimento do corpo. Primeiro, esse é o urso. Olha bem para ele, né? O urso é gordinho, né? Ele anda devagar porque ele é mais gordinho, né? Nós temos muitos ursos com o pelo marrom, mas nós temos também o urso com o pelo branco, né? Que é diferente. De uma maneira geral, o urso vive em região fria. Por quê? Gente, o corpo dele é coberto de pelo e esse pelo esquenta. E é exatamente por isso que ele vive em lugares mais frios. Se ele for colocado num lugar muito quente, de temperatura elevada, ele não aguenta, ele passa mal, porque esse pelo, ele aquece o corpo do urso. Então, os mamíferos, né, são cobertos na sua maioria por pelos que ajudam a manter o corpo e a temperatura constante, suportando as baixas temperaturas dos locais onde vivem. Há pouco tempo eu vi uma entrevista de um urso que foi transferido de um zoológico para o outro exatamente por isso. Ele foi colocado no zoológico de uma região de muito calor. E aí eles tinham que ficar colocando gelo na água para ele poder ficar dentro da água, porque ele não estava suportando o calor. O pelo, ele esquenta muito. Então, o que acontece? Ele foi transferido para um zoológico de uma região onde é bem fria, né? Uma região onde o frio dura mais tempo e é mais rigoroso. Lá ele vai se adaptar melhor. Por quê? Porque com esse pelo, né, a característica dele é de lugar frio, né? E a maioria dos mamíferos, né, o pelinho serve para aquecer. Vocês veem o cachorrinho, né? O cachorrinho tem cachorrinho mais peludinho, que sente muito calor. Tem cachorrinho que tem o pelinho baixo, que é um pouco diferente. No frio ele chega até a tremer, tem que pôr roupinha, né? Então, nós temos aí o corpo coberto por pelos. O pato. Pensa no pato. São as aves, né? As aves, como o pato, ela tem o corpo coberto de penas, para que possa ajudar na temperatura também do corpo, uma temperatura constante, e permita com que ele voe. Por quê? Porque o pássaro, gente, para ele voar, se ele tiver um corpo muito pesado, fica difícil, não fica? A pena é uma coisinha leve, bem suave. Então, o corpinho dele é bem suave, bem leve, para que ele possa voar, né? E ao mesmo tempo, ele precisa de proteção. Então, essa pena cobre o corpinho dele para proteger do frio e até do calor. Então, é uma característica das aves. O peixe, né? Os peixes, de forma geral, eles têm escamas que protege e facilita o deslocamento na água. Gente, o peixinho, ele tem um corpinho diferente, porque ele vive num outro ambiente. Ele vive num ambiente aquático. E no ambiente aquático, ele precisa deslizar na água. Se ele tiver um revestimento, por exemplo, de pelo,
ele vai ficar encharcado, a água vai grudar nesse pelo, ele vai ficar pesado e não vai conseguir nem nadar, nem sair do lugar. Então, não é o revestimento adequado. Para ele poder viver na água, ele tem escamas. As escamas, elas não se encharcam com a água, né? E ele desliza com rapidez e facilidade. E ainda por cima, né? As escamas trazem toda uma beleza especial, porque nós temos aí peixinhos como esse azul, nós temos o peixe palhaço, que é o Nemo, né? Colorido. Nós temos aí uma diversidade imensa de cores e belezas, né? Diferentes dos peixes, que é muito lindo. Assim como as aves também. As aves têm uma diversidade de cores enormes, né? Muito lindo, muito lindo. A gente vê passarinhos aí que são lindíssimos, coloridos, né? Que a gente fica assim imaginando que beleza da natureza tem aquele animal, né? É um animal como o sapo, que é um anfíbio, né? O anfíbio, como a rã, o sapo, né? Ele tem a pele, né? Sem nenhum tipo de revestimento. A pele dele é uma pele lisa ou nua, que a gente chama. Estes animais, eles precisam manter sua pele sensível sempre úmida, tá? Pois, aliás, tem um errinho aqui, gente. Esse úmido aqui com H, quando eu escrevi, devo ter escrito errado, me desculpe. Úmida, pois, se ela fica seca, ele morre. Então, olha só, esses animais, o sapo, eu não posso colocar ele numa gaiola. Ele morre, porque a pele dele fica seca. Ele tem que viver sempre perto da água, né? Ele tem momentos que ele passa na água, momentos que ele passa fora da água. Então, essa pele dele lisa e úmida, né, é uma característica dele. Então, o lugar também que ele vive tem que ser adequado, né? Tem que ser de acordo para que ele possa sentir conforto no seu corpo, né? Lembrando lá das funções do revestimento, né, do corpo, né, que uma delas é proteção, né, e é cuidar, né, proteger esse animal, ok? Os insetos. Os insetos, gente, o corpo dele é revestido por uma substância dura chamada quitina, que funciona como uma armadura protetora. Conforme os insetos vão crescendo, o seu revestimento vai sofrendo mudas, tal como acontece com os répteis. Então, olha só, ele tem ali uma casquinha durinha, né? Como, por exemplo, o besouro. O besouro ele tem aquela casca durinha, né? Que ele reveste o corpinho dele. Essa casca, ela é rígida, tá? Ela é feita de quitina. Então, à medida que ele cresce, sabe o que acontece? Quando o corpinho dele cresce, essa casca quebra, sai e surge outra. Então, ele vai crescendo aqui, criando uma casquinha nova. Quando ele está maior, essa casca velha é jogada fora. Ele joga fora essa casca e tem um novo revestimento. Por isso que chama muda. Muda quer dizer que ele muda de revestimento, mas não é o tipo, é tamanho, porque ele cresceu, então ele não cabe mais naquela casca, tá certo? Animais, por exemplo, como o caracol, o mexilhão, né, que são animais aquáticos que têm um revestimento da concha, né? Eles vivem dentro da concha para se proteger. Normalmente são animais bem sensíveis. Então, eles têm aquela concha que é durinha, né, fechadinha, que protege esse animal, né? Também são animais de regiões aquáticas, né? Há regiões que normalmente têm água, né? Lugar úmido, né? O caracol, por exemplo, ele vive no jardim, porque no jardim a terra é úmida, né? Então, ele consegue viver bem no jardim. Olha só esse bichinho, é o ouriço,
né? Quando a gente fala dele, a gente logo pensa nos espinhos, né? Olha que interessante. O corpo dele é coberto de espinhos que protege do ataque de outros animais. E é assim, quando ele se sente ameaçado, ele se enrola, formando uma espécie de bola. Como se fosse também um outro animalzinho que acontece isso, é o tatu, né? É um animalzinho que, para se proteger, ele se enrola todo e fica todo fechadinho. Nem parece um bichinho quando a gente olha. E o ouriço, ele tem essa cobertura de espinhos. São espinhos muito afiados. E que se o animal encosta, esse espinho vai não só furar, machucar o animal, como ele pode ficar até grudado na pele do animal. Então, é a maneira dele se proteger, dele se defender, ok? E aqui nós chegamos na tartaruga, né? Que é como eu falei logo atrás aí do tatu, né? A tartaruga e o tatu têm o mesmo tipo de revestimento que a carapaça. Carapaça é essa parte durinha aqui, ó, que a gente chama de casco também, né? O casco da tartaruga é a carapaça, né? Ela recolhe a cabeça, os seus membros, né? Para se proteger. Então, por exemplo, quando ela se vê em perigo, né? Ela encolhe a cabecinha, os pés, os bracinhos e ela fica toda ali dentro daquela casquinha, né? Dentro daquela parte grossa, dura, que é a carapaça. O tatu, ele se enrola, ele fica numa bolinha dura, totalmente redondinha, né? Que é a carapaça também, tá? Que é um revestimento que deixa rígido, né? Bem rígido. Então, gente, na nossa aula de hoje, nós vimos o seguinte, que nós temos no reino animal diferentes animais e diferentes coberturas, né, para o corpo desses animais. E tudo vai influenciar na maneira dele viver, dele comer, o ambiente. Igual eu falei, você pode criar um peixinho fora da água? Não, a escama precisa ficar úmida, né? A respiração dele é através da sua brânquia, que essa escama protege. Então, o passarinho, tem como você colocar um pelo pesadão no passarinho? Coitado, ele não vai conseguir voar, não é mesmo? Então, um animal peludinho como o urso, a onça, que vive no meio da floresta, né? Que dorme ao relento, né? Não tem um abrigo propriamente para dormir muitas vezes. Esse pelo vai proteger ele do frio e do calor também, porque no sol intenso, né? O pelo protege para que a pele dele não queime, né? Com o sol. Então, gente, é um assunto muito legal e que nós vamos voltar a ver, né? No nosso livro, o primeiro capítulo do livro de ciências começa trabalhando sobre animais e o primeiro assunto é a cobertura do corpo dos animais. E nós vamos começar o livro na próxima aula de ciências, né? Onde nós vamos estar juntos, podendo ver no livro imagens e informações que vão acrescentar a nossa aula, ok? Mas, por enquanto, vocês podem fazer observações. Comece a observar os bichinhos que vocês conhecem, comece a pensar, seja num vídeo, seja na televisão, seja, às vezes, um bichinho que você tem em casa. Comece a observar a maneira dele andar, a maneira dele respirar, o corpinho dele, o que ele come, não é mesmo? Você começa a perceber todas as características desse bichinho. Porque aí, nas aulas de ciências, você vai poder contribuir, né, com as suas experiências e observações. Porque muita coisa, gente, a gente aprende na prática, né? A gente aprende vendo, a gente aprende vendo imagens, né? Por isso que todas as aulas a gente traz imagens, fotos, né? Quando eu mostro o animal lá, para vocês identificarem, saber diferenciar, né? O que que é um pelo, o que que é uma escama, o que que é uma pena, né? Então, às vezes a pessoa não teve contato com o bichinho, né? Só por imagem. Então, aí você já sabe identificar. Quando você vê, por exemplo, um bichinho, você sabe se ele é uma ave.
Ah, o corpinho dele é todo de penas, ele é uma ave, né? Ah, eu ganhei um cachorrinho, ele é todo peludinho, ele é um mamífero, né? É uma característica do mamífero, e por aí vai, né? Nós vamos vendo que a nossa diversidade, né? É um número muito grande de animais que existem no mundo, animais que ainda são desconhecidos, que ainda não foram estudados, animais que são terrestres, animais que são aquáticos. Então, é muito, muito grande o número de informações. E durante as aulas a gente vai trocar essas ideias, né? Mais uma vez, eu lembro que a nossa aula hoje foi mais rapidinha em termos de tempo, porque eu não tive a participação preciosa de vocês ao vivo, mas na próxima aula nós vamos estar juntos, tá? E vamos conversar bastante sobre esse assunto, ok? Um beijo grande para vocês e até a próxima!